Olá, então muito boa noite a todos, boa noite para quem está aqui ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ver gravado. Espero que mais essa aula aqui seja muito positiva para quem é que chegou até essa aula aberta. É sempre um grande prazer poder contribuir com uma visão, né, de uma palestra do Petro. Na semana passada a gente sorteou essa palestra, saiu a palestra 136, o nome oficial dela é O Medo do Eu, mas ela vai falar sobre como vencer esse medo de sermos nós mesmos. Para quem talvez não me conheça, eu sou Heitor Fagundes, eu sou mentor, sou psicoterapeuta e facilitador dessa metodologia chamada Pathwork. Para contar um pouquinho do Pathwork, para quem talvez nunca tenha ouvido falar, o Pathwork é um caminho de autoconhecimento de origem espiritual, mas que fala dos temas da vida humana. Então, o que quer dizer isso? Primeiro, é um caminho mesmo. O Pathwork não se propõe a ser uma terapia. É um lugar de autoconhecimento. É um lugar onde, de semana a semana, leitura a leitura, você vai se conhecendo mais. É de origem espiritual porque as palestras foram canalizadas por uma médium, canalizando um ser chamado, que se denominou o guia. E vai falar, por exemplo, do medo que nós temos de sermos nós mesmos. Então, é um tema bem humano, é um tema que afeta nosso dia a dia. Então, essa é a origem do PET. Todo o conteúdo do PESTOR que é organizado pela PESTOR Foundation nos Estados Unidos, que autoriza o PESTOR Brasil a utilizar o material dentro de certas normas. É o que, inclusive, organiza toda a formação do PESTOR. Só para ser facilitador, são mais de 6 anos de estudo. Então, assim, é todo um processo muito longo, muito profundo, para que você, quando for facilitador ou helper, você tenha muita vivência de tudo que foi ensinado através dessas palestras. E durante todo o processo do Pastor, que a gente vai usar 5 ferramentas. São a prece, a meditação, a leitura das palestras, o grupo de estudos e a revisão diária, que é um exercício específico do Pastor, simples, mas muito poderoso. Então, uma das coisas que eu gosto muito é a simplicidade do Pastor, ou seja, 5 ferramentas para você fazer esse processo como um todo, e o fato de que ele inclui a prece e a meditação. Eu, pessoalmente, tenho uma conexão muito forte com o ato de orar, que eu fui descobrindo ao longo também do caminho do Pastor. Mas ele, primeiro, não para aí, só na questão de oração, pelo contrário, você vai mergulhar, né, dentro desse caminho, a gente vai mergulhar muito dentro de si mesmo, para descobrir o que quer que seja. Então, isso é uma coisa muito legal, mas para mim o ato de orar, ele tem esse caminho, fala mais comigo por incluir a questão da prece e da meditação. Ok? Até aqui alguma dúvida? Não? Claro que dúvida é só para quem está ao vivo. Quem está vendo gravado pode colocar dúvidas nos comentários. Muito bem. E para a gente começar essa aula, eu gosto de começar justamente com uma prece e uma meditação. Então, eu vou convidar vocês, que estão aqui ao vivo, e você que está vendo gravado, a achar um lugar de tranquilidade, um lugar onde você não esteja aí com vários estímulos ou alguma coisa assim, para que você possa parar um pouquinho e se preparar até energeticamente para esta aula aberta que vai acontecer. Então, vou convidar você a fechar um pouco seus olhos, se desconectar de todas as preocupações do dia, respirar tranquilamente. E vai deixando que qualquer imagem, qualquer sensação, qualquer pensamento chegue até você, seja reconhecido e passe. Talvez venha algum pensamento sobre algo a fazer, ou sobre alguma expectativa. Você pode simplesmente reconhecer este pensamento, agradecer, obrigado, pensamento, e deixar esse pensamento ir embora.
E vai deixando que isso aconteça com qualquer sensação no seu corpo também, qualquer emoção, como se você não precisasse se apegar a nada. Tudo vem, chega até você e vai embora. Vá percebendo o efeito disso no seu corpo. E respire tranquilamente. E nesse momento, vá se conectando com o ato de orar, de fazer uma prece. Qual a prece que você gostaria de fazer por você nesse momento? Uma prece para cuidar de si mesmo ou de si mesmo. E vá fazendo essa prece, como quer que ela seja, qualquer que ela seja. E vá deixando que a prece vá adentrando o seu corpo, mobilizando o que você tem de melhor e mais divino dentro de você. Resumindo essa prece na seguinte frase: eu oro por mim. E vai deixando que essa frase adentre seu corpo. Eu oro por mim. E vá notando o que acontece com você quando você ora por si mesmo ou por si mesmo. E nesse estado, vá percebendo que você se abriu para esta palestra, para esta aula, que inicia com a frase do guia: saudações, meus queridos, queridos amigos. Bênçãos para cada um de vocês. Bendito seja cada passo em seu caminho para a libertação e a realização. E nesse estado, recebendo essas saudações e essas bênçãos do guia do Patchwork, está se preparando para abrir seus olhos e começarmos esta aula. Muito bem. Todo mundo que está aqui, tudo bem? Se sentindo bem? Tranquilo? Conectadas aqui ao momento? Muito bem. Então, para a gente falar do nosso eu trouxe esse trechinho que não é desta palestra especificamente, mas ele é uma base que o Petro vai usar também em todo o caminho e é muito importante saber. Então, o que o Petro vai ensinar? Que nós temos vários eus, mas temos esses três aí, dois eus e uma máscara, que é o nosso eu maior, o nosso eu superior, que é onde estão todas as nossas qualidades divinas, onde a gente é pleno, potente, feliz, alegre, amoroso, a gente é tudo de bom. Esse eu aí é o nosso melhor. E a gente também tem um eu menor, onde a gente é egoísta, orgulhoso, teimoso, frágil, né, fraco, na verdade, com medo, inseguro e tudo mais. Então a gente tem esse núcleo que é o nosso eu menor. Para esconder
esse eu menor, o que que a gente faz? A gente cria lá na infância uma máscara. Uma máscara que tem um nome de eu idealizado. É como assim, eu não tenho medo. Muitos homens, né, tem, não, eu medo, muitas mulheres hoje em dia também, não, eu não posso ser fraca, eu tenho que ser forte. Então coloca ali uma máscara que tem 3 comportamentos principais. Ou às vezes a pessoa se torna agressiva para dizer assim, por exemplo, eu não tenho medo, então eu sou forte, eu vou à luta e faço o que eu quiser e vou na agressividade para o mundo. Tem pessoas que vão para uma submissão, talvez por se sentirem fracas, impotentes, incapazes, falam assim, eu vou dizer que vou topar, mas depois eu vou dar um jeito de conseguir o que eu quero. E tem gente que vai para uma retirada, que é um lugar assim de racionalizar tudo, assim, não sei o que está acontecendo, não sei bem o que eu quero aqui, então eu racionalizo e acho uma solução mental, mas que não está conectada com quem eu realmente sou. O nosso caminho do Pastor vai fazer o quê? Vai nos ajudar a dissolver essa máscara, não assim no estalo, que nem aparece aqui no slide, mas camada a camada. Com isso, a gente reconhece o nosso eu menor, aceita ele, vai digerindo esse eu menor de forma que o nosso eu maior cresce. E não é por mágica, ele cresce porque o eu menor ele é uma distorção de um eu maior. Então, quando a gente desentorta, né, o eu menor, ele se torna o eu maior novamente. Vamos lá. E aí, agora sim, entrando na palestra. Alguma de vocês pode ler o slide, só para a gente interagir aqui um pouco? Eu posso ler aqui. Então, vai lá, Fátima. A dor de esconder quem se é. A maior alegria e liberdade do homem acontecem quando ele pode dar de acordo com seu potencial. Inversamente, a maior dor é o resultado de não dar à vida e aos outros de acordo com o potencial intrínseco de cada um. Todas as outras dores e todas as outras frustrações derivam da dor de não se dar o que está no seu íntimo. Todas as outras satisfações e prazeres estão contidos no ato de doar-se à vida sem restrições. Enquanto mantém uma parte de si mesma oculta e secreta, uma pessoa não pode ser livre. Obrigado, Fátima. O que desse trecho mais pegou assim para você? O que você sente quando você lê isso? Sinto que me chamou a atenção ele associar o melhor e o pior a capacidade de se dar, de se doar, de dar o melhor, e o pior, não dar. Quer dizer, ele organizou isso de uma maneira bem sintética, assim, me deu um recado. Exato, exato. Deixou mais simples, né? Uhum. Então, claro que aqui está pescado da palestra para tentar passar um recado, né? Eu, quando preparei a aula, eu sintetizei, porque tem mais coisa na palestra, mas a ideia é fazer uma síntese e ele reforça isso, você anotou bem, de 2 maneiras. A Uhum. maior alegria, que é quando eu dou de acordo com o meu potencial, e a maior dor é esconder esse potencial. E aí, ligando com o nosso slide anterior, o que é o meu melhor? O meu melhor é aquele núcleo divino. Lembra aquela bola amarela que eu acabei de mostrar? Assim, é Uhum. ali que a gente está dando o nosso melhor. E com certeza, todos nós aqui temos áreas onde a gente já dá o nosso melhor, né? Cada um talvez aí tenha uma família, tenha um trabalho, aonde as coisas fluem, aonde tudo acontece bem, onde as coisas estão, né? Você encontra felicidade, satisfação. Então, neste lugar, você pode anotar, esse lugar que te traz alegria, você pode anotar, opa, aqui eu estou dando o meu melhor, porque eu encontro satisfação, encontro é, amor próprio, encontro, né, muita coisa boa. A minha sensação de estar nesse lugar é um lugar agradável e potente, onde eu me sinto bem. E, ao mesmo tempo, quando a gente esconde, e a gente esconde o quê?
esconde aquele lado nosso do eu menor. A gente esconde as nossas inseguranças, as nossas vergonhas, os nossos medos. E quando a gente usa a máscara para esconder, a gente está, na verdade, se escondendo de nós mesmos, de partes nossas que a gente acha que a gente não deve mostrar. E o que o Pastor vai falar não é para a gente sair também jogando o nosso eu menor para qualquer lugar. A ideia é que a gente reconheça que está escondendo, analise com ajuda terapêutica, ajuda do grupo de estudos, etc. E aí comece a transformar para daí efetivamente colocar no mundo o nosso melhor. Então, a grande dor que vem de esconder quem se é o esconder que a máscara traz, que eu mostrei ali atrás. Ficou claro, Fátima? Sim, sim, ficou. Tá. Então, eu vou aprofundar um pouquinho nessa questão da máscara. Alana, você pode ler? Se afastando de si mesmo. Quando o homem se afasta de si mesmo, porque ainda não está disposto a se olhar e se expor, seja quais forem as consequências, ele chega a uma encruzilhada, onde parece ter à sua frente duas alternativas, uma boa e uma ruim. Quando uma pessoa tem medo de si mesma, esse medo se remete ao fato de que ela não pode ser o que deseja ser. Aquilo que ela deseja ser é um ideal que ela aspira a ser, ou algo em que ela aspira a se transformar. No entanto, esse ideal é irrealizável ou irrealista, porque é um ideal fora do eu, longe do eu. Da mesma forma, a alternativa boa, quando examinada de perto, nem sempre é tão desejável quanto parece. O que fica para você desse trecho? Eu acho que essa encruzilhada, como ele coloca no primeiro ponto ali mesmo, que a gente fica diante dessas duas alternativas, né? Do nosso eu idealizado e de quem a gente, eu diria hoje do falso eu, não sei, de quem a gente, desses medos que a gente tem, né? Do eu menor e desse eu idealizado, né? Exatamente. O que eu acho muito interessante nesse trecho é que ele começa a colocar aonde que a gente fica se jogando. Porque, de um lado, a gente tenta ir para a máscara. Eu achei essa foto muito assim, a pessoa que quer ser a perfeita, assim. Mas, claramente, ela não é assim. Né? Então, existe um ideal. Ela talvez, essa mulher aqui, quer ser uma mulher muito elegante, da alta sociedade, criou esta imagem e ela tenta alcançar essa imagem. Mas isso é uma imagem que não é ela. Ela está naquele núcleo divino do eu maior. Mas ela aprendeu que se ela tentar, e ela às vezes até conseguiu algumas coisas na vida, buscando ser essa imagem, porque talvez de alguma forma o núcleo onde ela viveu apoiou isso. Não, seja mesmo uma boa menina, seja toda certinha, põe a mão assim, que aí você vai ser amada, e ela entendeu que assim ela ia ser amada, então ela fica perseguindo este eu idealizado, que é irreal, porque ela está indo longe. Fala assim, não, mas se eu largar isso aqui, vai aparecer minha feiura, minha insegurança, meu medo, meu orgulho. Vai aparecer isso tudo. Eu também não quero. Então a pessoa acredita, até começar a fazer um trabalho dele, que ela só tem essas duas alternativas. Ou a alternativa boa, que seria do eu idealizado, ou a alternativa má, que seria encarar o eu inferior ou o eu menor. Percebe como a gente vai reduzindo a questão a alguma coisa um pouco mais simples? Mas essa é a ideia. Ficou alguma dúvida? Comentários? Então, olha que interessante. Agora eu vou ler. O primeiro é bom versus mal, né? O primeiro elo da reação em cadeia negativa é uma escolha limitada entre bom e mal, a começar com o eu, prosseguindo a partir daí, limitando em muitos outros aspectos da vida ao mesmo molde estreito.
O elo seguinte da reação em cadeia negativa é que essas alternativas aparentes, bom versus ruim, se transformam em duas alternativas igualmente indesejáveis. Quando vocês acham que estão diante de alternativas igualmente indesejáveis, estão distorcendo a verdade e a beleza. Até os aspectos mais desejáveis da vida se tornam amargos ou contêm elementos que vocês podem achar indesejáveis, apesar de também acharem que não deveriam considerá-los indesejáveis. E vocês ficam cada vez mais confusos. Essa frasezinha em si, ela já dá um nó na cabeça, né? É fácil de gerar uma confusão. Então, vamos por partes. No começo, o que ele está reforçando? Até alguém nos orientar, por exemplo, um texto de uma palestra começa a nos orientar, ele está dizendo que a gente tem uma tendência a ficar assim. Ah, tem a solução boa, a solução má. Solução boa, a solução má. E nessa jogada, a gente fica olhando. Ah, eu estou indo para boa ou estou indo para má? Com o tempo, a gente percebe mesmo, nem a boa serviria para mim, nem a má. E aí a gente fala, meu, dos dois jeitos eu me dou mal. Nem o eu idealizado, nem o eu inferior, eu vou me dar bem. E agora? O que eu faço? Né? E aí ele está lembrando, talvez para nos ajudar a fugir um pouco da ideia do eu idealizado, é que mesmo que eu conseguisse ser o tal eu idealizado, isso ia ter componentes que eu não ia gostar. Fala assim, meu, eu acho que eu ia viver tão rígido, tão preso num molde, que eu não ia gostar disso. Mas aí, eu não gostar, por exemplo, né? Vou dar um exemplo esdrúxulo. Vamos dizer assim, ganhar na loteria. Fala assim, meu, não, acho que se eu ganhasse na loteria, de acordo, vamos dizer que não combina com a minha alma. Mas, ó, devia gostar. Então, existe um lugar nosso que às vezes eu devia gostar de ser o eu idealizado. E aí, a pessoa fica com vergonha de gostar de querer ser o idealizado porque não devia ser, e aí a confusão vira uma bola de neve. Sendo que na origem dessa bola de neve está o quê? O fato de que a pessoa olha para as opções que ela tem e diz, ah, uma é boa, outra é ruim, e nenhuma das duas é exatamente o que eu queria. E o problema que se avança porque ela começa isso em relação a si mesma, mas depois começa a olhar para a vida assim. Ah, eu podia estar fazendo isso, ou podia estar fazendo isso. Mas se eu tivesse nisso aqui, ia estar ruim porque eu não tenho isso aqui, e se eu tivesse nisso aqui, está ruim porque eu não tenho isso aqui. Ou seja, você percebe essa ideia de olhar para a vida e olhar para si mesmo como bom versus mal só gera confusão. Faz sentido? Tá? É um slide meio complexo. Ele chama uma confusão aqui. Aí eu espero que tenha conseguido deixar um pouco mais claro. É como se fosse uma briga interna, né? Eterna, né? Uma briga interna eterna. E eterna, exato. Esse eu idealizado também parece que você nunca consegue alcançar, porque até mesmo quando você acerta, você fica, mas podia ter sido ainda melhor. E aí você continua a se criticar, né? E isso quando você está no eu idealizado. Porque também existem momentos, depois de você começar um caminho, fazer um trabalho, onde você começa a se conectar de verdade com o seu eu real, né? Com o eu divino, o eu maior. E quando você faz isso, o grau de certeza, né? Assim, o grau de encaixe é tão grande que você nem se culpa pelo que foi, tal, tipo, você chegou, você alcançou um lugar. E este aí sim é um lugar muito gostoso, muito positivo, onde não há conflito. Onde você realmente pagou o preço de alcançar aquele lugar, superando as negatividades, e você sabe onde você chegou. E você percebe que nesse lugar as coisas fluem, e todos nós temos esse lugar, tá? Não é uma coisa tão distante. De novo, aonde a sua vida flui bem, pode ser às vezes no relacionamento, pode ser num trabalho espiritual, pode ser no trabalho do dia a dia, pode ser com amigos. Tudo aonde flui bem é um sinal de que você está num lugar de eu maior. E que faz bem para você e para os outros. Isso é outra regrinha do eu maior. Você consegue fazer algo para si e para os outros. Eu, por exemplo, aqui, quando estou dando essas aulas, que eu decidi fazer esse projeto, eu senti esse chamado de um... E elas não saem perfeitas, mas eu dou o meu melhor. E eu sinto que eu estou oferecendo o meu eu real, o meu eu maior aqui, porque ainda que tenha umas imperfeições, o que sai mesmo de vibração, eu sinto de mim, é o meu eu maior. Então, é por isso que eu continuo fazendo.
porque me faz bem. Fátima, você ia falar alguma coisa? Não, não ia, Não? não. Tá bom. É que você abriu a câmera e fechou, eu fiquei na dúvida. Vamos em É. frente. Se Aham. quiser ler, se puder ler, eu te agradeço. Desejo, realização. Quem está passando por um processo de separação de si mesmo vê o desejo e a realização como algo negativo. O desejo se transforma em frustração. Na psique, desejo e frustração parecem ser iguais, sendo, portanto, indesejáveis. O mesmo acontece com a realização. Ela se transforma em saturação, estagnação, um beco sem saída que não leva a lugar nenhum. A pessoa oscila entre dois estados igualmente indesejáveis de frustração e saturação. Quando desaparece o medo do eu, não é preciso temer o desejo nem a realização, pois então se sabe que o desejo será realizado e que a realização não será um fim, e sim um novo começo. O que fica para você, Fátima? Acho que fez a conexão ali com a primeira parte que eu li, né? Quer dizer, que o eu, no momento que ele chega, né? Que ele pode vir, que ele tem esse espaço para chegar, aí não, a realização é praticamente é junto, né? A realização acontece. A transformação, quer dizer, a chegada dele realiza, né? A chegada dele, ele é algo potente, né? Que realiza. Exato, isso quando a gente está meio no final aqui, né? Quando desaparece esse medo do eu. Quando a pessoa fala, não, peraí, eu vou me encarar, eu vou ver o que tem dentro de mim, seja o que for. Neste momento, a pessoa começa, ainda que ela perceba certas inseguranças, naquela hora a realização já está acontecendo. Por quê? Porque a pessoa se pôs na direção de um eu maior. E ela sabe que vai ter um caminho e não é um problema. Fala assim, não, eu vou trabalhar aqui, vou resolver isso. E aí, naturalmente, você já está indo na direção da realização do desejo de encontrar o seu núcleo mais divino, encontrar quem você realmente é, em áreas onde você hoje ainda não encontra. Mas o que ele traz, porém, aqui é que quando a gente está separado, é um trecho bem desafiante, eu achei. Por quê? A gente vê que você fala assim, o que você anseia se transforma numa frustração. Fala assim, eu quero ser melhor. Mas você encara ali, a primeira coisa que você vai ver é o seu eu menor. Você vai falar assim, nossa, não, mas eu tenho medo. Pô, que droga, não é isso que eu quero ser. O meu desejo é ser perfeito, é ser amado, é poder doar de acordo com os meus potenciais. Esse é o meu desejo. Mas aí eu vejo que eu tenho que encarar um eu menor ali, isso frustra. Então não é gostoso. Mas também a ideia do eu idealizado de se realizar, assim, então eu vou ser perfeito na marra, né? Eu vou criar aqui um eu idealizado e vou ser esse eu idealizado. Isso leva a um lugar de saturação. Não, mas se eu chegar a ser o meu eu idealizado, acabou. Não tem mais nada, porque eu já sou perfeito. E isso a pessoa também não gosta. Então ela fica entre um lugar frustrante de encarar que tem eu inferior e um lugar saturado de tentar ser o eu maior, o eu idealizado. Qual que é a saída disso? É a ideia de não temer o eu, não temer o eu inferior, caminhar na direção do eu maior mesmo, percebendo tudo que o eu inferior tem ali, e mesmo que você alcance a realização em alguma das áreas da sua vida que estavam estagnadas e que você foi lá e encarou, isso não é o fim. Então não existe saturação. Porque sempre vai ter mais um pedacinho de eu menor para ver. Você não viu ainda, e por isso
você vai começar a pegar esse aí, vai continuar, e assim vai mais um pedaço, mais um pedaço. Porque o bom e mal não tem processo, né? É uma coisa estanque. Estanque. Então é o processo que pode, que pode, que pode ser transformador, né? E o que é interessante é que entre bom e mal tem uma infinidade, é infinito quantas opções tem entre bom e mal. E normalmente, é o que ele fala no começo, a gente cria, não, isso aqui é bom, isso aqui é mal, e eu vou perseguir o bom. Então, essa palestra serve para a gente lembrar que existe uma infinidade de opções entre o que a gente considera bom e o que considera mal, e até umas assim, fora dessa linha bom e mal, também tem outras. Então, é isso que a gente se abre para conhecer quando a gente começa um caminho como esse, baseado nesse conteúdo. Vamos em frente. A Alana, pode ler para nós? Deixa eu tirar aqui. A impotência. Outra reação em cadeia da separação de si mesmo, devido ao medo de encontrar o eu, é perder-se na ilusão de que a pessoa não pode determinar o que se passa no seu eu. É o fenômeno frequente de acreditar que a pessoa é uma Uma presa, desculpa. impotente de seus sentimentos, emoções, atitudes e até pensamentos ou atos. Quantas vezes vocês dizem, mas eu sinto isso e aquilo, como se essas palavras explicassem tudo e o sentimento dominante tornasse impossível achar uma saída. Isso não precisa ser uma imposição ou um auto-engano, não depois que o eu for totalmente encontrado. Essa questão desse medo que a gente tem de encontrar esse eu dentro da gente gera realmente essa impotência de que a gente nunca vai conseguir chegar lá, né? E quando a gente, como você colocou até no slide anterior, né? Quando a gente começa a ver o eu inferior, é que essa impotência bate mesmo, que a gente acha que nunca vai chegar lá, né? Porque sempre tem essas sensações internas, né? Como está aqui também, essas emoções internas, essas coisas que meio que se repetem, né? E aí que a gente acha que nunca vai conseguir. É bem isso. Essa sensação que é uma crença, eu nunca vou conseguir. Imagina que você veio carimbada, e você, a Lana, vai ter o carimbo que não vai conseguir. Seria uma sacanagem, né? Não, mas brincadeiras à parte, ele está trazendo isso como um alerta para que a gente olhe, sim. Porque aí fala assim, meu, mas é muito feio isso em mim. E a experiência mostra que quando você encara de verdade, você vai ver, meu, não sou só eu que tenho isso. É só parte da minha humanidade. Isso não é tão grande, nem tão potente assim. Só ganha força porque eu tento tapar. Aí consome uma energia imensa. Não que seja agradável, mas é muito melhor falar, não, é só isso. Meu, eu estou inseguro. Quantas vezes a gente não começa... Esse é um dos maiores exemplos que eu tenho de eu idealizado e eu inferior. Que é assim, você chega numa atividade nova, você decidiu que vai aprender a jogar tênis, vai aprender a meditar, vai orar, o que quer que seja. Aí você vai aprender a meditar. Daí chega assim, nossa, eu não consigo meditar. Eu não fico um minuto parado. E a pessoa começou naquele dia. Então, assim, existe um eu idealizado que entra e fala assim, não, se você se inscreveu no curso, você já sabe meditar, porque né, realização e desejo é a mesma coisa, se você deseja, já realizou. Então, o eu idealizado cria alguma ideia lá que você se inscreveu, nem foi na aula ainda, você já devia estar sabendo meditar. Isso é eu idealizado. Fica na cabeça aqui gerando uma ideia. O eu real negativo, o eu menor, estou inseguro. Né? Vamos lá, vou dar uma palestra. Primeira vez que eu vou dar uma palestra. Estou inseguro. E a pessoa fala assim, eu estou inseguro, tudo bem. É um sentimento válido. Né? No caso da meditação, eu estou com medo de que algum amigo meu medite mais do que eu e eu fique com inveja. Ai, nossa, eu não quero sentir inveja, porque eu sou muito bonzinho, não sinto inveja de ninguém. E aí você fala, não, mas espera aí,
talvez seja natural sentir inveja. Eu já sinto inveja a minha vida inteira e nunca parei para olhar. Então, quando você aceita os seus sentimentos de eu inferior, eles ganham um tamanho menor. E quando você liga isso à sua humanidade, fica menor ainda. Então, este é o trabalho que o Pessoa vai propor, ajudando cada um de nós a fazer o quê? Não parar só, primeiro sair da máscara, aí já começa a assumir o que sente, e não parar só, eu sinto isso. Ah, não, tudo bem, então eu sinto inveja. Bom, não. Vamos trabalhar essa inveja. Ela tem base, ela não tem base? O que você não está querendo ver? Será que é um orgulho? Será que é um medo? E aí a gente vai digerindo esse sentimento de eu inferior para realmente encontrar a raiz, talvez, daquela crença, daquela imagem, daquela sombra, que aí quando você encontra, ela dissolve e você ganha o potencial que está escondido ali. Mas este slide traz muito esse passo a passo para que a gente, nos lembrando de que a gente não é impotente, a gente só se torna impotente frente ao eu menor quando a gente esconde ele. Que aí ele fica quietinho lá, de boa, e a gente achando que está de boa também. Não está. Quando a gente encara, observa e mergulha nele, aí sim a gente consegue ganhar a potência de encarar. Vou ler eu agora. O medo. O medo de vocês, em primeiro lugar, é sua dúvida e suspeita de que não existe nenhuma faceta rica e confiável do seu ser interior que possa alimentá-los e sustentá-los. Vocês começam escondendo isso dos outros, mas acabam escondendo também de si mesmos. Essa é a grande batalha humana. É uma luta de vida ou morte, mas é tão ilusória como a própria morte. Pois não importa quantas facetas destrutivas e indesejáveis vocês encontrem no seu íntimo, ter medo delas é uma ilusão. Ter medo delas gera mais medo, mais culpa, mais disfarce, mais perda de controle saudável sobre aquilo que pode ser controlado. Ou seja, a decisão sobre o que vocês desejam pensar, sentir, fazer, ser. A determinação do caminho interior. Esse slide aqui, eu quando preparei, assim, achei uó. Ele traz, assim, numa paulada só, um recado. Que a chave para a gente temer isso é porque ninguém falou que lá depois desse eu inferior tem um eu maior. Então, eu já comecei lá mostrando o meu desenho do eu maior, ele tem um pedaço que já está funcionando na vida de todo mundo. Mas, em alguma área da sua vida, fala, não, ali não tem nada, ali eu sou só ruim. E se você acredita nisso, você não vai mergulhar. Porque você fala, meu, se não tem nada lá embaixo, não vou caçar, não vou entrar nesse poço. Só que por isso a gente cria a máscara e se mantém na máscara, escondendo isso de todo mundo. Porque, na verdade, é porque a gente acredita que não tem nada além. Provavelmente, você perguntar para um amigo seu, para uma amiga sua, ela vai falar, não, tem sim, eu vejo isso, isso, isso. Mas por algum motivo a gente acredita que não tem essas qualidades lá embaixo. E vive nessa luta. E o que eu acho mais legal desse slide não é que ele fala assim, não, veja bem, vamos pensar que lá você tem um eu maior. O Petro não é nada no pensar. O que ele vai trazer? De que ter medo dessas facetas é que é uma ilusão. Tipo, repara, por que você está com medo de se achar impotente? Por que você está com medo de se achar medroso? Por que você está com medo de se achar orgulhoso? Sinta! É humano, sabe? Vai fundo aí, meu, encara seu orgulho. Só que encara num lugar adequado, talvez com ajuda, com ferramentas adequadas, mas encara. Porque muitas vezes também as pessoas às vezes entram em caminhos de autoconhecimento e fazem, então solta tudo aí, larga e vê o que dá. Não é o que o Pessoa vai sugerir. O que o Pessoa vai sugerir é que você estude, avalie. A revisão diária é um exercício que a gente faz para isso. Então, o chamado que o guia faz não é para fazer nada mental, e sim observar que ter medo dessas emoções é uma ilusão. E o medo gera mais medo, e aí mais culpa, e mais disfarce, porque aí vira uma bola de neve de medo. O que a gente pode fazer? Tomar posse de que eu posso pensar o que eu quiser, sentir o que eu quiser, fazer o que eu quiser,
e ser o que eu quiser, determinando o meu caminho. Isso é quando ele pega o bastãozinho da nossa vida e fala assim, top, é teu, né? Ele nem pega, na verdade, assim, ele só chama a atenção de que a gente já está com o bastão da nossa vida. E ele tá decidindo esconder ele de todo mundo. Aí ele fala assim, não esconde nada não, pega o bastão da sua vida e faz o que você quiser com ele, mas faz de um jeito adequado, sem ferir ninguém, e observando tudo, sua humanidade como um todo. Faz sentido? Alguma dúvida? Não? Não. Então, Fátima, você pode continuar? Sendo autênticos. O próprio fato de vocês estarem vivos só pode ser um fenômeno autêntico quando não há nada a ocultar. Quando vocês tomam a grande decisão de não se deixarem guiar pelo seu negativismo, pelo seu medo e covardia, pelas suas concepções errôneas e pela sua destrutividade, independentemente de quais emoções, pensamentos e desejos vocês abrigam secretamente. Se vocês afirmarem e reafirmarem o desejo de, acima de todas as coisas, renunciar a esse segredo interior, vocês encontrarão a totalidade do seu ser. Se isso for cultivado dia após dia, com sinceridade, vocês não poderão se sentir perdidos, confusos, paralisados, em desarmonia consigo ou com os outros. Não haverá nenhuma ansiedade, nenhuma dor pungente. Só isso, resolveu. O que fica para você, Fátima? Fica uma positividade, né? Uma afirmação, quase um compromisso, né? De que é possível, né? Há uma saída, assim, não precisa fugir disso tudo, de todos esses fantasmas, né? Uhum. Pelo contrário, quanto mais foge, mais eles continuam vivos. Mas eles vão ganhando braços, né? Então, assim, poder confiar nisso, né? Que a autenticidade leva a um bom caminho, leva a uma vitalidade, uma verdade, né? Exatamente. E o autêntico corre o risco de ser autêntico. Mas não é fácil. Assim, muitas vezes a gente até mete os pés pelas mãos tentando ser autêntico. E o que eu descobri no caminho do Pestor é que ele dá um passo a passo muito estruturado, né? Dando possibilidade de você encarar o seu eu inferior sem culpa, num lugar adequado, com orientação certa, sem medo também de encarar o eu inferior do outro. Por isso que a formação do Pestor é tão longa, porque você tem que aprender muito a lidar com o seu eu inferior, para quando o do outro vier, você falar, eu sei o que, e não reagir de forma a jogar o outro para a máscara. Assim, eu sei o que está acontecendo, essa pessoa está no eu inferior, e tudo bem. Por quê? Porque faz parte do que ela é e uma parte que ainda não foi colocada na luz. E tudo bem. Então, este é o papel que eu vejo como facilitador Pestor, de ajudar a colher isso tudo e ajudar a pessoa a ir ganhando confiança de que tudo bem. Uma coisa que eu descobri é que não é o facilitador que vai transformar. O papel do facilitador, pelo menos como eu vejo, é só dizer tudo bem que isso existe. Eu estou aqui com você. Beleza. E agora? O que você vai fazer com isso? E a pessoa vai criar hipóteses, mas a própria pessoa pode criar hipóteses e acha. E certeza que acha. Porque fala, não, se eu estou com medo, o que eu posso fazer? Eu posso procurar ajuda, eu posso pedir um apoio de um amigo, eu posso ir embora, mas a pessoa vai digerir aquele medo. A própria pessoa acha soluções. Mas precisa de estofo para que a pessoa sinta que pode falar do medo, pode falar da insegurança, pode falar do que for, que aquele facilitador, aquele helper dá conta, e tudo bem. Então, essa é
é um pouco mais em detalhe a ideia do caminho do Pestrock, onde a ideia é que cada um possa ser autêntico, né? Ou seja, possa se afirmar e ser. Eu gostei muito dessa foto aqui, porque você vê, a moça está feliz da vida lá, ela tem um braço mecânico e tudo bem. Nenhum adulto a criticaria, a julgaria porque ela tem um braço mecânico. Qualquer adulto vai falar, nossa, é uma pessoa que se cuida, foi lá, buscou uma solução para um problema, ainda que esteja, digamos, fora de um padrão de beleza do que a gente desejaria para nós, né? Acho que ninguém desejaria ter passado pelo que ela passou. Mas, uma vez que a gente vê que ela passou e ela está aí, meu, sendo quem ela é, nenhuma pessoa adulta vai gerar muito conflito com isso. Então, é nesse lugar onde a gente também começa a empatizar entre seres humanos pela nossa negatividade. Tem mesmo, que droga. E vamos embora, vamos em frente, lidando com isso. E isso precisa ser cultivado dia após dia. Então, não é mágica, por isso que existe revisão diária, que é um exercício muito importante do Pestrock, existe grupo de estudos, leitura de palestras e assim por diante. Então, a Alana ficou com a nossa último slide aqui. A meditação, no sentido de que essa é a intenção de vocês, encarar e se livrar, representa a parte de vocês que, neste momento, está disponível para a autodeterminação. E, no fim, vocês estarão frente a frente com aquela parte de vocês, rica, sempre renovada e invariavelmente maravilhosa, através da qual vocês vivem vibrantemente, com confiança absoluta em si mesmos. E aí, Alana, delícia, hein? A meditação realmente é uma virada de chave, né? Em que a gente vê os processos submergindo, né? E, ao mesmo tempo, depois que aquilo passa, a gente encontra aquela verdade dentro de nós, absoluta. Mas com um detalhe, porque ele assim, não é qualquer meditação. É a meditação desta intenção. Eu vou encarar meu eu inferior, não tem problema, pode aparecer, e aí depois eu vou me livrar dele. Ele não é maior que eu. Então, esta parte que é capaz de fazer isso com alguma área da vida está disponível para a autodeterminação. O que é autodeterminação? Eu digo o que vai acontecer comigo. Eu digo o que eu vou pensar, o que eu vou sentir, o que eu vou fazer, o que eu vou ser. Isso é muito potente, mas nem sempre é fácil de sustentar. O eu inferior vai dizer, não pode nada não, quem manda aqui sou eu. E aí você vai falar, não, você não é maior que eu. E isso vai sendo vivenciado no dia a dia, onde a gente vai vendo também as transformações em determinadas áreas da vida. E, é quase uma festa aqui, porque depois disso a gente vai ficar frente a frente com qual parte nossa? Aquele núcleo amarelo que eu falei que cresce. Nossa parte rica, sempre renovada, invariavelmente maravilhosa, olha que lugar perfeito, através do qual vocês vivem vibrantemente, com confiança absoluta em si mesmo. Esse é o êxtase total. Então, é isso, né? Eu acho que isso é um mini resumo dessa palestra aqui, que eu queria passar para vocês. Quem viu gravado também pode comentar, pode encaminhar para os amigos. E para quem quiser se aprofundar, né, tem grupos de estudo, eu tenho grupo de estudo online, aqui o site bhterapias.com.br/Pestrock, pode entrar em contato. E para quem gosta do tema de relacionamento, a Fátima falou do livro Criando União, eu também tenho um curso online com 15 capítulos, com uma aula de cada capítulo desse curso, desse livro, ali com explicação de conceitos, como eu fiz aqui, exercícios, meditações, porque o livro sozinho, às vezes, é bom, mas com uma explicação a mais ajuda, e com exercício, com uma meditação específica, ajuda também. E quem viu a live pode usar esse código de desconto, assim, via live, e recebe 20% de desconto, tanto nas aulas avulsas quanto no curso completo. O link para o curso está aqui, bhterapias.com.br/Criando União. E com isso eu finalizo, mas sem antes a gente não deixar de sortear a próxima aula aberta.
e que não vai ser na semana que vem, vai ser na outra, só semana que vem eu estou na assistência, eu estou dando assistência para um grupo de formação, então, mas aí na outra teremos sim, eu vou comunicar para todo mundo que já está no meu mailing list. Então eu vou só convidar quem está aqui ao vivo a fechar um pouco os olhos, perceber que você se deu esse momento, vai trazendo para perto de você o seu anjo da guarda, o seu mentor espiritual. Vai relembrando que há um pouco menos de 1 hora atrás você tinha feito uma oração, orando por si mesmo, por si mesma. E que você caminhou por essa jornada dessa palestra, buscando vencer o medo de si mesmo, de si mesma. Vai agradecendo a toda a espiritualidade que te ajudou também nesse caminho. A todos os seus helpers, professores. E vamos vibrando para escolher, unidos nós aqui, a próxima palestra que vai ser dada em aula aberta. O trecho que saiu é: pode parecer paradoxal à primeira vista, mas quanto mais vocês expõem a parte destrutiva, tanto mais conhecem o verdadeiro eu criativo. Quanto mais vocês expõem a feiura, mais conhecem a sua beleza. Quanto mais expõem o ódio e todos os seus derivados, mais ficam sabendo do estado de amor já existente que pode, então, brilhar. Na palestra 211. E aí, com isso, eu vou finalizar aqui a gravação.